A jornada de José no Egito começa com o coração ainda cheio das lembranças de Canaã. A poeira do deserto assenta e o som das caravanas desaparece, dando lugar à grandiosidade das muralhas egípcias. Ali, homens vestidos com túnicas de linho branco, sandálias de couro e adornos dourados, se moviam com uma pressa organizada. A túnica colorida de José tinha sido tirada, o lar ficara para trás, mas a presença de Deus o acompanhava, mais próxima do que nunca. Ele foi comprado por Potifar, o chefe da guarda pessoal do faraó, um homem de alta patente e imensa influência. Potifar vestia-se como os nobres do Egito, uma saia plissada de linho claro, um cinto largo de couro trançado e um colar pesado de pedras coloridas. Sobre sua cabeça, um pano azul e dourado caía sobre os ombros, um símbolo claro de sua autoridade e serviço direto ao trono. Seus servos e soldados, sempre ao seu lado, carregavam bastões e adagas de bronze. Naquela época, não havia metais modernos. Era o brilho do sol refletido no ouro e nas pulseiras que demonstrava poder. Potifar observou o jovem hebreu com atenção. Havia algo diferente em José. Seu olhar era firme, sua postura era calma e, acima de tudo, seu trabalho era impecável. Absolutamente tudo o que José tocava prosperava. Era como se a bênção o seguisse. Potifar, um homem pragmático, percebeu que a mão de Deus estava sobre aquele jovem, e com sabedoria, ele o promoveu, colocando-o como administrador de toda a sua casa e de todos os seus bens. A casa de Potifar era um palácio em si. Tinha colunas de pedra imponentes, jardins com papiros e flores exóticas cujo perfume era levado pela brisa do Nilo até as varandas. As paredes eram decoradas com pinturas em tons de ocre e dourado, retratando deuses e cenas da vida egípcia. Jacó e sua família estavam distantes, mas ali, no meio de uma cultura de deuses estranhos, José mantinha vivo em seu coração o nome do Deus eterno. E tudo o que ele fazia prosperava, porque o Senhor o abençoava, mesmo em terra estrangeira. Mas a Bíblia nos ensina que onde existe bênção, a provação também se apresenta. José não era apenas competente. Ele era formoso de semblante e de postura. E isso não passou despercebido pela esposa de Potifar. Ela, sempre vestida com longos e finos vestidos de linho e adornada com colares de jade, começou a olhar para José com um desejo insistente. Dia após dia, ela o assediava, tentando-o com palavras sedutoras e gestos convidativos. Mas a integridade de José era inabalável. Ele respondia com firmeza: "Meu senhor me confiou tudo o que há nesta casa. Ele não me negou absolutamente nada, exceto a ti, porque és sua esposa. Como, pois, eu faria um mal tão grande e pecaria contra o meu Deus?" Essa resposta não era medo de ser pego. Era uma demonstração de lealdade profunda, uma fidelidade que não depende de olhos humanos para existir, mas que nasce da consciência de quem caminha com o Altíssimo. Ele temia a Deus, não aos homens. Um dia, a oportunidade para o mal se apresentou de forma perfeita. A casa estava silenciosa, os outros servos estavam fora. Ela se aproximou novamente e desta vez agarrou José pelas suas vestes, insistindo. Em um ato de desespero e pureza, José fugiu, correu para fora, deixando seu manto nas mãos dela. Naquele instante, a paixão dela se transformou em fúria e engano. Ela gritou e suas palavras torceram completamente a verdade. Ela acusou o homem justo, usando a única prova que tinha, o manto dele, para construir uma mentira. Quando Potifar chegou em casa e ouviu o relato de sua esposa, sua fúria foi imediata e avassaladora. Ele não questionou. Com a voz grave, cercado por seus guardas com lanças e escudos de madeira, ele ordenou que José fosse preso. E não em uma prisão qualquer, mas nas câmaras do cárcere real. Uma prisão escura, de pedra rústica, onde a luz do sol e o vento mal entravam por pequenas frestas nas paredes. A injustiça parecia ter vencido. O homem fiel foi lançado na escuridão por causa de sua fidelidade.
Mas é aqui que a Escritura nos dá a frase mais poderosa de todo o capítulo. E o Senhor estava com José. No cárcere, naquela cela fria e úmida, a presença divina não o abandonou. A bênção não foi removida com suas roupas ou com sua liberdade. Com o tempo, o carcereiro, assim como Potifar, percebeu que havia algo especial em José. Ele passou a confiar nele e o colocou como responsável sobre todos os outros prisioneiros. Mesmo atrás das pesadas portas de madeira e ferro, José administrava a prisão com a mesma sabedoria e paciência que administrava a casa de Potifar. Onde o servo fiel estava, a bênção de Deus repousava. As correntes não puderam prender o seu propósito, nem as paredes da prisão conseguiram abafar a presença do Altíssimo. Deus permanecia ali com ele, silencioso, invisível, mas absolutamente constante. E nas sombras daquela cela, onde tudo parecia perdido, começava a nascer o plano grandioso que mudaria não apenas o destino de José, mas o futuro do Egito e do mundo. O que Gênesis 39 nos ensina de forma tão poderosa? Este capítulo nos lembra que a presença de Deus é o maior tesouro que alguém pode carregar. As roupas podem mudar, os cargos podem ser tirados, os lugares podem se transformar, mas quem tem o Senhor consigo tem absolutamente tudo o que precisa para recomeçar, não importa onde esteja. José nos mostra que a verdadeira fidelidade é manter o coração íntegro quando ninguém está vendo. E a verdadeira fé é continuar servindo a Deus com excelência, mesmo quando o justo é ferido pela mais cruel das injustiças. A prisão não o paralisou. Pelo contrário, tornou-se a escola onde Deus o estava preparando e forjando para governar uma nação. E por isso a mensagem de Gênesis 39 ecoa através dos séculos, como um lembrete eterno e consolador para cada um de nós. Deus estava com José, e ele continua com todo aquele que permanece fiel no meio da prova. Muito obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus e até a próxima.